Deus examina o coração. O mais profundo do nosso ser é examinado pelo Senhor, porque Ele conhece o pensar, o refletir, o agir, o recepcionar de uma palavra, uma ação. O Senhor conhece todas as coisas. Por isso, entendemos que diante dessa situação real, que o Senhor vai até o âmago profundo do nosso ser, precisamos saber que Deus é um Deus que nos enxerga e nos vê como de fato nós somos. Sem máscaras, sem roupagens, sem disfarces, mas com um olhar profundo. Ele entende a intencionalidade do nosso ser. É sobre isso que queremos falar no devocional de hoje, o assunto, o coração que Deus vê. Quero trazer como meditação a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aqui, na verdade, se trata sobre a eleição de Davi para o trono. O Senhor mesmo escolheu Davi para o trono, embora ele estivesse fora do enquadro humano para ser colocado como rei no lugar de Saul. A grande cotação estava sobre Eliabe, o filho mais velho de Jessé. O próprio Samuel, quando foi ali àquele lugar, e quando ele avistou Eliabe, ele disse, certamente esse será o futuro rei de Israel. E aqui o Senhor, de forma clara, falou ao coração de Samuel, não é esse. O que eu escolhi não está aqui. Ele não está nessa mesa. Ele não está nessa casa. Ele está fora. E a gente conhece a história, quando o próprio Deus, indagando isso a Samuel, Samuel disse, tem mais algum filho, Jessé? Jessé disse, tem um, mas está distante. Ele está apacentando ovelhas, cuidando das minhas ovelhas. E ele disse, ninguém senta à mesa, ninguém come, antes que esse garoto volte e venha estar conosco. E quando ele chega, quando Davi vem, foi chamado, e quando chega na casa do pai, Samuel bate os olhos nele e o Espírito do Senhor diz ao coração de Samuel, este é o escolhido do Senhor. Entendemos então que Deus examina o coração. Deus vê além das aparências, além das performances, além daquilo que é exposto aos olhos humanos. Ele olha a centralidade do ser, a intencionalidade de um coração, a percepção de uma visão aguçada nos céus. É isso que o Senhor vê. Então a aparência de um rei, Deus vai muito além do que isso. Deus vai buscando aquilo que está no íntimo e que nós, como seres humanos, não conseguimos ver além das aparências. Então é importante que ele não é impressionado por beleza. Deus não pode ser impressionado por beleza, por estatura, por títulos ou por algum tipo de status, porque seu olhar ele é penetrante, ele vai até o íntimo do ser humano. E é importante que nós pensemos o seguinte, que Deus ele nunca vai se confundir, porque ele vai além do que as pessoas conseguem enxergar. Ele consegue entender o meditar do coração, o sentar, o levantar, como diz o Salmo 139. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso acordar, o nosso pensar, ele conhece tudo. Então o Senhor, ele vem e valoriza acima de todas as aparências, ele valoriza muita integridade. Integridade com relacionamento, a integridade com o Senhor, ou seja, integridade acima das influências, sinceridade acima da performance. E também as aparências podem trazer alguns contornos de achar que Deus, de fato, ele vai se enganar, mas não acontece. Porque o Senhor é um Deus que contempla, os seus olhos, a Bíblia diz, que são como chamas de fogo.
porque Ele enxerga todas as coisas e tudo está patente perante o Senhor. Portanto, o coração de Davi era segundo o coração de Deus, como colocado lá em Atos, no capítulo 13, versículo 22. Um coração parecido com o coração de Deus. Um homem que pensava como Deus pensava, amava como Deus amava. Embora tendo suas falhas, ele era um homem que tinha uma integridade interior, porque ele apresentava os seus pecados citando um a um, não em forma de atacado, mas ele estava em varejo, dizendo a cada um: Senhor, cada um desse aqui, esse pecado, esse aqui, eu sei que eu pequei e o Senhor vai cuidar de mim. Então precisamos entender que não é a perfeição que Deus está querendo de nós, mas Ele está querendo a intimidade, a entrega, o companheirismo, a dependência total. E quando somos sinceros e entregamos o nosso ser ao Senhor, a nossa alma ao Senhor, encontramos ali a justificação por meio de Jesus e assim nos tornamos salvos e perfeitos pelo Cordeiro Pascal, que é Jesus, o nosso Senhor. Quero trazer aqui 3 lições práticas para nós, para que a gente aprenda a entender de fato o que Deus vê em nós e como a gente vê aquilo que Deus vê em nossas vidas. A primeira coisa, entender que Deus examina o coração, não a fachada. Ou seja, Deus, Ele está presente em todas as nossas situações de vida. Quando nós estamos aqui ou em qualquer lugar, seja em qualquer ambiente, fechado ou aberto, o Senhor está ali e Ele contempla todas as coisas. Ele entende aquilo que eu ainda nem pensei, porque Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 21, verso 2: todos os caminhos do ser humano são retos aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Às vezes, achamos que aquilo que estamos trilhando e fazendo é correto, mas é Deus quem trilha o caminho perfeito no coração do homem. É Ele quem enxerga a perfeição que existe. É o Senhor quem narra a história de nossas vidas. E devemos, dessa forma, confiar nele, porque Ele tem a melhor trajetória para mim e para você. Em segundo lugar, precisamos também entender que o que agrada a Deus é a integridade interior. A integridade tem a ver com você ser quebrantado de coração. A integridade significa você ser firme naquilo que você crê, não se contaminar com as coisas que o mundo de repente está dando, está oferecendo. Lá no Salmo 51, por exemplo, o próprio Davi, ele escreve: o sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado. Ou seja, a verdadeira adoração nasce de um coração sincero. Todo coração sincero adora a Deus em espírito e em verdade. Então é isso que o Senhor está chamando a mim e a você para fazer. E em terceiro lugar, entendemos também que precisamos cultivar um coração conforme Deus deseja. Será que o meu coração está em conformidade com o desejo de Deus? O seu está em conformidade com os céus? Então é necessário que eu e você façamos isso. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, e verso 26, diz assim: darei a vocês um coração novo, um coração de carne, não um coração de pedra, um coração insensível, não, mas um coração sensível ao toque do Espírito Santo. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você. Peça ao Senhor um coração que seja sensível e Deus vai abençoar profundamente a você e a tudo aquilo que você vier a colocar às suas mãos. O desafio do dia hoje: examine hoje o seu coração diante do Senhor. Peça a Ele que revele suas verdadeiras motivações e cure as áreas ocultas da sua vida. Lembre-se, Deus não escolhe os mais impressionantes. Ele capacita os corações dispostos e puros perante a sua presença. Lembre-se de colocar o seu coração ao Senhor com sinceridade nesse dia. Hoje a palavra foi sinceridade e a leitura complementar que eu trago para você está lá no Salmo 139, verso de 1 a 4, Tiago 4:8 e João capítulo 7, versículo 24.
Quero orar com você agradecendo por sua vida, por sua casa, por sua família, em nome de Jesus. Vamos juntos? Querido Senhor, obrigado por esse tempo, Senhor, de adoração, que o Senhor venha sobre nós, nos ajudando a entender a boa, agradável e perfeita vontade que só está no Senhor. Nos ajuda a perceber, ó Pai, que em Ti existe a verdadeira compreensão. O Senhor enxerga além das aparências, porque o Senhor vê o coração, vê o íntimo, vê o âmago de cada um de nós. Por isso, Senhor, revela para nós a Tua face e que possamos em todo dia nos perceber diante de Tua presença, em espírito e em verdade. Assim oramos e Te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém.